Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dele que diz assim: um dos desafios de uma relação é entender que do outro lado tem um indivíduo com opiniões e desejos próprios. Por isso, alguns não curtem algo sério, para não ter de encarar a complexidade do outro. Sim. Talvez a pessoa não tenha essa consciência. Né? A pessoa não tem essa consciência. Não estou encarando algo sério justamente para não ter que encarar a complexidade do outro. Então, a pessoa não tem essa consciência, mas talvez haja de maneira inconsciente por conta disso? Sim. E como que isso vai se manifestar de maneira prática? Isso se manifesta de maneira prática quando a pessoa ela quer impor a vontade dela e não entende que o outro tem opinião própria. Então, ela constantemente se porta e se comporta de uma maneira como se tudo que o outro fizesse fosse errado. E que, portanto, ela, com esse jeito dela, ela quer que o outro siga exatamente a regrinha dela, o jeito dela. E isso é péssimo, né? Porque no fundo, eu não sei conviver com o outro que tem características distintas das minhas. É óbvio que existem determinadas características que realmente elas são incompatíveis com um relacionamento amoroso. Então, realmente não tem questão de saber conviver com o outro que pensa diferente de mim. Não, tem condições que realmente tornam uma relação impossível. Um tem o desejo de ter filhos, o outro não quer ter filhos de jeito nenhum. Então, por exemplo, aí não é uma questão de entender o pensamento do outro e a gente vai se adequar. Não, é questão onde serão pessoas infelizes. Principalmente aquele que quer ter filho e aquele que não quer ter filho. Esse que não quer ter filho, ele não vai ter filho de jeito nenhum. Ele fala que ele não quer. E aquele que quer ter filho, como que eles vão conciliar uma coisa com a outra? Como que eles vão pensar numa relação futura, juntos, onde um não quer ter filho? Não, tudo bem, eu adoto. Né? Vamos supor, a mulher fala, não, tudo bem, eu adoto uma criança. Você não precisa ser pai. Eu adoto. Tá, mas nós vamos conviver, nós vamos morar, talvez não morem juntos, mas nós vamos namorar. E aí, final de semana, eu não me vejo com uma criança. E você adotou. Vocês estão entendendo que aí não dá para conciliar. Tem determinados pensamentos que não é questão de eu querer me impor o outro. É questão de que eu sou dessa forma. Eu tenho um desejo de ter filhos. O outro, não me vejo sendo pai de jeito nenhum. Então aí é uma questão que não tem conciliação. E lógico, aqui poderíamos citar outros exemplos. Uma pessoa que é muito religiosa, certo? Tem uma doutrina religiosa que acredita na ressurreição dos mortos, tal. E aí você pega uma outra pessoa que tem uma doutrina totalmente distinta. E que distinta só nesse quesito, que acredita na reencarnação, que os espíritos conversam, né, mandam mensagens, e isso para esses religiosos aqui, isso é coisa do demônio. Então, assim, tem casal que vai conseguir conciliar esse tipo de divergência religiosa? Tem casal que vai lidar nisso numa boa. Tem outros que não vão lidar com isso de jeito nenhum. Então, não vai rolar. É o desafio da convivência. E aí a gente tem que se conhecer, a gente tem que se perceber. Isso é fundamental. Eu, fulano de tal, as minhas características, quando eu estiver com alguém que tem características distintas da minha, até onde eu sei respeitar a opinião do outro? E até onde, não, pera lá, aqui são pontos muito divergentes, então, não vai rolar. Eu sou uma pessoa maleável? Eu acho que são questionamentos que a gente tem que fazer. Eu sou uma pessoa maleável? O que você que está me assistindo, o que você responderia? Você é uma pessoa maleável? Ser maleável não é ser uma pessoa anulável. Então, eu não me anulo diante do outro. Eu me mostro,
mas eu mostro a minha opinião, entendo a opinião do outro e não quero impor o meu jeito. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais calada, uma pessoa mais introvertida. E aí estou me relacionando com uma pessoa que é super extrovertida, que fala mais que o homem da cobra, que fala pelos cotovelos. Então, escuta, eu sei respeitar esse jeito de ser da outra pessoa? Ou eu vou querer impor o meu jeito? Ah, porque você é demais, você quer chegar já chegando. Então, quer dizer, tá vendo? Essa pessoa calada, introspectiva, esse é o jeito dela. Se ela tem essa postura de não entender o outro como um ser que tem características próprias, talvez ela seja essa pessoa que, além de tudo, quer fazer o outro se sentir mal. Ou seja, não, porque você é muito, você é assim, você chega, você já quer chegar chegando, você quer ser o centro das atenções. Como assim, ser o centro das atenções? Não que não haja pessoas assim. Tem gente que de fato tem uma necessidade de ser o centro das atenções. E tem outros que não é que a pessoa quer ser o centro das atenções. Ela é assim. Ela chega cumprimentando todo mundo, onde ela chega parece que ela naturalmente, ela atrai as atenções. Não é que ela quer ser o centro das atenções. Ela tem uma energia boa, ela é aquela que ela consegue conectar as pessoas nela. Então, tem gente que é assim. Então, se eu, que sou uma pessoa introvertida, mais calada, mais na minha, né, gosto mais do meu mundinho fechadinho, se eu começo a me relacionar com uma pessoa assim, pode dar certo? Claro que pode. Esse é o tipo de situação onde eu entendo que eu tenho uma característica, entendo que o outro tem a característica dele e dá pra gente lidar muito bem com isso. Porém, é o que eu estou dizendo, tem gente que não sabe conviver com quem é diferente. Então eu quero colocar a pessoa dentro da minha caixinha, dentro do meu mundinho. Nem que para isso eu tenha que podar, sabe? Ela tem os galhos, sabe? Eu tenho que podar, machucar, falar, por que você quer ser o centro das atenções, você quer chamar? Então eu coloco culpa na pessoa. Isso é péssimo. O inverso também é verdade. Essa pessoa super extrovertida, que chega chegando, se ela não entende o jeito da outra, que é quietinha, que é introvertida, que é o jeitinho dela, que ela fica mais no mundinho dela, se ela... E aí tem um problema, porque assim, quem já fica no seu mundinho, que é mais quietinho, a própria pessoa muitas vezes se sente culpada de ser assim. A pessoa, ela já se vê errada sendo assim. É como se ela pensasse assim, ninguém gosta de mim, eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa que eu queria chegar chegando, eu queria chegar... Eu já fui assim. Eu já pensei dessa forma sobre mim. Eu achava que as pessoas iam achar isso de mim, que as pessoas... Hoje, meu bem, eu sei que esse é o meu jeito, que eu sou quietinho, eu sou na minha, eu sou mais o meu mundinho, eu sou mais fechado. Esse é o meu jeito e tá tudo bem. Não tem problema algum. Se vão achar que eu sou chato, se vão achar que eu sou metido, porque tem essa também. A pessoa às vezes que é mais quietinha, que é mais no mundo dela, podem achar que você é metido, podem achar que você está se achando, podem achar isso. Fazer o quê? Bom, quer pensar isso? Pode pensar. Então, a pessoa que é assim, ela já tem uma tendência de meio que achar que ela não é legal. Aí, se ela se relaciona com essa pessoa extrovertida e essa pessoa extrovertida quer colocar essa pessoa introvertida dentro da caixinha dela, ela começa, porque você tem que conversar mais, você tem que falar, você tem que... Então eu quero transformar a pessoa, enfiar ela dentro da minha caixa. E muitas vezes a gente não percebe que a gente está, na verdade, interferindo no jeito de ser da outra pessoa. Então, o outro, ele tem toda uma complexidade? Tem. Gente, quando a gente se relaciona com uma outra pessoa, nós estamos nos relacionando com outro mundo. Nós somos um mundo e a outra pessoa é um outro mundo, é um outro universo. Só que, hoje em dia, nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas querem que os outros pensem de acordo com ela. Vê essa polarização política que tem no Brasil hoje. Então, o bolsonarista, ele coloca frases assim, uma coisa é certa,
Gente que defende o Lula não presta. O petista coloca a mesma coisa. Uma coisa é certa, quem defende um cara como Bolsonaro não presta. Então, tá aí. Temos, né, dois lados opostos e que partilham do mesmo princípio. Que merda que é isso, não? Que merda. Então, quer dizer, qual é o intuito do bolsonarista? O intuito do bolsonarista é desmerecer todos os petistas. Qual é o intuito do petista? Desmerecer todos os bolsonaristas. E assim, como que a gente lida com isso? Sim, pode ser difícil entender o pensamento do outro. Porque assim, às vezes você tem tanta certeza, né? Então, por exemplo, meu Deus do céu, né? Esse cara fez isso, isso, isso. Como que tem gente que ainda o defende? Então você tem tanta clareza dentro de você das coisas que você parece que não consegue entender o pensamento do outro. Só que você não para pensar que o outro tem o mesmo pensamento sobre você. Então, é super improdutivo esse querer fazer com que o outro pense exatamente como eu penso. É ficar dando murro em ponta de faca. E dentro de um relacionamento, se eu viver dessa forma, vai ser horrível. Se eu não entendo que a pessoa tem, né, os seus pensamentos, existe todo o seu universo, é óbvio, a gente vai estar convivendo. Então, talvez a pessoa tenha determinados pensamentos, mas que, por exemplo, eu me sinto ofendido com esse pensamento. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A pessoa tem o pensamento de que não tem problema ela ir para balada sem o namorado. Ela já viveu um relacionamento assim e era super tranquilo, eles viviam isso. Então, para ela, você está vendo que esse pensamento não tem problema. Só que aí você nunca viveu isso. Aí você chega para iniciar um relacionamento com essa pessoa e você se assusta. Como assim? Você vai para balada com seus amigos? Gente, mas sem mim? Então, é lógico que a gente pode conversar e mostrar o que nos desagrada, mostrar o que a gente não acha que é legal e expor as nossas razões. Isso é o aparar das arestas que todo relacionamento merece. Agora, entre eu saber expor e eu querer impor, tem uma grande diferença. Saibamos perceber isso. Sou uma pessoa maleável ou eu sempre quero impor o meu pensamento? Sou uma pessoa que tem dificuldade com pessoas que têm um pensamento diferente do meu? Quando a gente faz esses questionamentos e percebe isso dentro de um relacionamento, talvez a gente consiga fazer, né, esse aparar de arestas e talvez a gente tenha uma relação muito saudável. Em outros casos, não veremos relações saudáveis, veremos duas pessoas que brigam constantemente, ou em outros casos veremos uma pessoa que se anula totalmente diante da outra. A outra se impõe e a outra aceita a imposição, se anula. Não é relacionamento saudável também. Tá vendo? Encontrar sempre esse ponto de equilíbrio é sempre um desafio. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. E claro, lembrando a você que aqui embaixo tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você. E você não vai entrar na fila de espera dos e-mails que são lidos aqui no YouTube, que tem uma longa fila de espera. Você já vai receber a análise do seu caso de um dia para o outro. Aqui embaixo também tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.